Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos agora introduzir a técnica da integração por substituição. É uma técnica que vai fazer você resolver mais integrais, talvez uma das principais técnicas aqui do cálculo, tá? E o que a gente tem feito até agora? A gente tem manipulado funções até a gente conseguir dar um jeito de fazer ela chegar na tabela. Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem concreto, que é a seguinte, por exemplo, pega essa daqui, ó, dx sobre x a 3. Essa daqui, na verdade, é essa integral aqui, ó. Vamos lembrar. Ou seja, o que a gente está interessado é essa função aqui, tá bom? Então, a gente pode manipular essa função até ela cair na tabela. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente reescreve ela usando aquelas nossas regrinhas de potência. Se você está 1 sobre x3, ele vira x elevado a menos 3, usando aquela famosa regrinha de potência aí, que quando a potência está no denominador, ela passa para o numerador com sinal invertido. Aí depois a gente continua a integral normalmente, ó, dx é igual, né? Por que eu fiz isso? Só para lembrar, eu fiz isso porque isso daqui tem regra para isso daí, mas não tem regra para quando você está com um x elevado a alguma coisa no denominador. Então você tem que transformar para você chegar na sua tabela. Por quê? Porque tem regra agora para polinômios, né? E a nossa tabela diz, ó, a gente vai fazer x elevado a menos 3 soma 1, né? Menos 3 mais 1, né? Vai dividir por menos 3 mais 1, ou seja, e vai somar c. Quer dizer, essa nossa integral fica menos 3 mais 1, fica x elevado a menos 2, dividido por menos 2, mais c. E se você quiser, você ainda pode transformar isso daí, fazendo aquelas nossas regrinhas básicas. Fica menos 1 sobre, ó, x a menos 2 aqui, ó, de novo, desce lá para o denominador, né? Então fica menos 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado mais c, utilizando as nossas regrinhas de álgebra aí. Vamos só então relembrar o que a gente fez aqui. A gente encontrou essa função aqui no denominador e nós achamos tabela para ela, tá? A gente isolou ela aqui do dx, aqui para a gente poder ver com clareza que a gente estava lidando com 1 sobre x ao cubo. Fez esse x ao cubo se tornar um polinômio para qual a gente tem uma tabela, né, daquela de x elevado a n, e a gente chegou nessa daqui, tá bom? E depois a gente fez o quê? Simplesmente usou a regra nesse lado aqui. Esse lado aqui, a gente usou todas as nossas regras, somou 1 no numerador e dividiu pelo aquele valor, né? E depois o que a gente fez? Pegamos aqui o numerador novamente, né? Passamos aqui para o nosso denominador, para poder tirar o sinal lá de cima, né? O sinal negativo que estava aqui na frente do 2, tá? E acabamos reescrevendo a nossa função, chegando no resultado final. Vamos fazer isso de novo para você se lembrar aqui que a gente tem que fazer. A gente está querendo conduzir todas as funções para a tabela. O que não existe na tabela, a gente reconduz para ela. Vamos fazer aqui, por exemplo, aqui mais uma clássica absoluta. Raiz de x, que multiplica dx. Raiz de x que multiplica dx pode parecer difícil, mas na verdade não tem tabela para raiz de x, tá? O que tem tabela para essa função aqui, ó. X elevado a 1 meio, mais uma vez, mais uma regrinha aí, não sei se você se lembra. Vou até deixar anotado aqui agora, ó. Só para você lembrar a regrinha. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Se fosse, ó, raiz cúbica de x, isso daqui seria x elevado a 1/3. Que é lembrete, é o memorex da galera aí, ó. Se fosse, vamos dar um chute aqui, raiz quarta de x a terceira, nós teríamos x elevado a 3 sobre 4. Quer dizer, é o cara que está aqui dentro sobre o cara que está aqui fora, tá bom? Então você transforma raízes em potências fracionárias e aí a gente vai andando com essa coisa. Então assim que a gente fez isso, dx, estamos pronto agora para cair naquela nossa regra da potência, soma 1 no numerador, divide por aquilo que você encontrou. Então a gente faz x elevado a 1 meio mais 1, tá? 1 meio mais 1, vamos dar o que dá 1 meio mais 1, tá? 1 meio mais 1, vou fazer essa conta aqui rapidinho para você.
o meio mais 1 é 3 meios, tá? Então você vai fazer x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, mais c. Se você fizer essa conta, essa divisão de fração, aí você vai ter 2x elevado a 3 meios dividido por 3, mais c. E isso aqui, por fim, é igual a 2 que multiplica, olha só o que aconteceu, raiz quadrada de x a 3. Eu desfiz aqui, ó. 3 fica dentro e o 2 fica fora. Como a gente não escreve o 2 aqui, ó, não escrevemos ele, a gente deixa desse jeito aqui, tá? Dividido por 3 mais c. E aqui estamos com a nossa integral, chegamos ao final dela, tá bom? Então, moçada, a ideia nossa é a seguinte: pegar o que está fora da tabela, manipular para chegar em alguma coisa da tabela. E agora tem alguns problemas aí que a gente encontra na vida, como sempre, né? Na vida matemática, mais ainda. Aliás, eu costumo dizer que quando tem que dar alguma desculpa esfarrapada, eu falo pro pessoal: "Ih, gente, não sei, tô com uns problemas lá em casa para resolver." E é problema mesmo, só que de matemática. Tá? Então, o que eu vou fazer para vocês agora? Agora eu vou dar uma ideia para vocês de utilizar aqui uma substituição. Agora eu vou começar com as mais simples para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com substituição. Com substituição eu estou querendo dizer só o seguinte. Eu vou começar dando um lembretão aqui para gente. Suponha aqui, ó, só um lembretão. Que você tem essa função cosseno de x dx para integrar. Se você olhar, ela já está na tabela. A tabela dela é seno de x mais c. Tudo bem? Aí você agora encontra o seguinte, problema. Essa daí é a tabela, né? Mas você começa frequentemente a aparecer algumas coisas que você não está acostumado. Cosseno de 2x dx. E você olha para a tabela e vem aqui e fala o seguinte, ó. Seno de 2x mais c. Aí você fica todo feliz porque isso aí estava dentro da tabela, só que você errou. Sabe por quê? Porque você se esqueceu de uma coisa seguinte. Se você integra e acha isso, você tem que derivar isso e achar isso aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é achar isso aqui tudo, ó. Tá bom? Essa é a nossa função que nós estamos integrando. Se você integra, você tem que achar uma função tal que, se você dividir, acha ela de volta. Mas aí você vem aqui, ó, e confere. Se você não conferir, você erra. Você vem aqui no cantinho e vai derivar aí a sua seno de 2x. Então você puxa aqui uma barrinha aqui, vai lá, seno de 2x. Como é que eu derivo esse troço aqui? Eu derivo pela regra da função composta, né? Porque isso aqui, ó, é seno de uma outra função, 2x, tá bom? Então, se a gente vai fazer isso daí, a gente vai derivar o seno, vai dar cosseno de 2x, que você acertou, só que vai ter que multiplicar, agora aí que é o borogodó, pela derivada desse cara aqui. Derivada de 2x é 2. E a gente acaba escrevendo, né, 2 cosseno de 2x, como se fosse a sua derivada. Olha, é igual, é bem parecido, né? Aqui nós temos 2 cosseno de 2x, mas acontece que eu tinha que ter só cosseno de 2x, está faltando um 2. Esse 2 aqui apareceu, ó, quando eu derivei seno de 2x, eu cheguei nessa função, aparece um 2 multiplicando. Mas no meu integrando, cadê esse 2? Cadê o 2 multiplicando? Então quer dizer que está faltando alguma coisa nessa sua integração aqui. Está faltando alguma coisa, porque se eu derivasse seno de 2x, eu tinha que achar 2 cosseno de 2x. Está faltando 2 aqui. Então não está certa a minha integral, tá? Se você deriva e não acha a integral, tá errado, bicho. Então você, na verdade, eu costumo dizer que o pessoal costuma perder tempo aí achando que está integrando direito sem conferir. Eu integrei esse negócio aqui, vou colocar lá na prova, tá certo. Mas se você não derivou
o seu resultado. Se você não deriva o seu resultado para conferir, se você achou que era isso aqui e não derivou para conferir, você deixa de perceber que o seu resultado da integração está errado, tá bom? Então, toda vez que você integrar, deriva de novo e vê se você chega na estaca zero. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? A gente vai fazer com uma chamada substituição. E aqui é o primeiro exemplo que a gente vai dar do nosso problema. Vamos refazer esse nosso esquema aqui, ó. Vamos fazer cosseno de 2x, que a gente já viu que não é só seno de 2x. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar 2x de uma outra função. Vou chamar de u. Aliás, eu vou até reescrever com uma outra cor aqui. Ó, vou chamar de u igual a 2x. Tá bom? E a minha integral vai ser reescrita da seguinte maneira. Cosseno de u. Só que agora eu tenho outro problema. Eu tenho que substituir o dx, porque na verdade a substituição, moçada, é trocar uma variável por outra. Eu estou trocando x por u, tá? Eu estou trocando uma variável por outra. Então tudo lá dentro do integral tem que estar diferente. Eu não posso ter nada com x lá dentro. Se eu estou trocando todas as funções aqui que tem x, né, por uma outra função que tem u, eu não posso ter aqui uma coisa em x e uma coisa em u, igual eu estou fazendo aqui, e aqui do lado uma coisa em x. Tudo lá dentro tem que ter a mesma variável. Então isso daí é o que eu vou fazer agora. Ó. Vou substituir quem? Eu vou substituir o dx lá dentro para poder continuar escrevendo essa integral. Como é que eu faço? É muito simples, moçada. É só você derivar essa função u igual a 2x du dx igual a derivada de 2x é 2, tá bom? E vou aproveitar o seguinte, vou manipular isso aqui, vou fazer como se o meu dx fosse uma fração, fazer 2dx, a gente já viu isso aí em algumas vezes, e ainda vou passar esse 2 aqui dividir no meu du, tá? Vou escrever então o que? Du sobre 2 igual a dx. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu sei quem é o meu dx que eu quero substituir aqui, ó. Esse cara tem que ser substituído. O 2x já virou u. Já virou u. O dx vai virar du sobre 2. Entenderam? É isso aí então que a gente vai fazer, ó. Presta atenção. Substituindo aqui na nossa função, cosseno de u, substituindo dx, vira du sobre 2. Du sobre 2, na verdade, gente, lembre-se, é a mesma coisa que meio vezes du. Né? E esse número aqui vai sair para fora da integral. Não sei se vocês lembram da propriedade que a gente falou nos vídeos passados aí. Né? Não devemos nos importar com as constantes que multiplicam as nossas funções lá dentro, que multiplicam, tá bom? Então a gente vai agora reescrever essa integral aqui, ó, colocar meio cosseno de u du e você caiu na tabela. Essa que é o nosso objetivo, ir para a tabela. Então, se você foi para a tabela, essa é a sua integral, resumindo, tabela de cosseno de u, dá seno de u, né? Seno de u mais c. Bom, se a gente estava com seno de u, eu tenho que voltar para a minha variável original, que era a variável x, né? A variável era x, ó. Ela aparece inclusive duas vezes aqui. Eu tenho então que fazer o quê? Eu pegar esse u aqui e transformar ele naquilo que ele era originalmente, que era o igual a meio de seno, quem que era u? De 2x mais c. Aí está o nosso resultado. Tá feio escrito, mal feito, né? Deixa eu escrever de novo isso aqui para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Vamos escrever bonitinho. Igual a 1 sobre 2 seno de 2x mais c. Aí está o nosso resultado. Observe o que mudou do meu resultado anterior.
que mudou do meu resultado anterior que eu tinha dado? Olha lá, nossa substituição anterior, ó. Nosso resultado indicava pra gente que tinha que aparecer alguma coisa diferente, que isso aqui estava errado, né? Não é seno de 2x que a gente tem que encontrar. Tinha que aparecer um meio aqui na frente. Como é que a gente fez esse meio aparecer? Só relembrando, a gente fez esse meio aparecer com uma substituição muito simples, que foi essa daí que você está vendo agora, tá? Substituímos 2x, chamamos de uma outra variável, derivamos e isolamos de um lado aqui o meu dx, de tal maneira que ele agora é du sobre 2. Coloca tudo lá na nossa fórmula, agora nova fórmula, de maneira que a gente caia na tabela. Então a ideia é manipular e cair na tabela. Manipular e cair na tabela. Agora sabemos o que? Que podemos utilizar uma substituição, trocando algumas funções que estão dentro da outra. Em geral, você vai lidar com funções compostas para você usar a substituição, tá? E vai resolver o seu problema. Essa aqui é uma substituição muito simples e eu vou deixar como exercício para você aqui algumas integrais e vou pedir para você substituir do jeito que eu vou te falar, tá bom? Só para você ver que você pode utilizar uma quantidade muito grande de integrais. Temos aqui então, vou começar com uma simplona aqui para vocês, que é exercício 1. Tenta integrar aqui, ó, seno de 4x mais 2 dx. E eu já vou indicar para vocês. É isso aqui que você vai substituir. Você vai chamar de u igual a 4x mais 2, tá bom? Quando você derivar isso aqui, esse 2 aí vai sumir. Lembre-se disso. E você vai cair num problema igualzinho o problema anterior, tá? Essa segunda aqui é uma substituição muito simples também. Vou colocar a raiz de 2x mais 5 dx. E já vou indicar a substituição. Quem que é? Aquela que está dentro da outra. Isso aqui é uma função composta, é a raiz de uma outra função. É uma função de função, então você vai pegar u igual a 2x mais 5. E você, só para você adiantar, você vai acabar escrevendo aqui do lado, ó. Tá? Vai começar, vai ser raiz de u, tá? E você vai ter que saber qual que é o du que você coloca aqui do lado. Só comecei. Vamos dar um terceiro exercício aí para você. Terceiro exercício, esses são fundamentais, porque são substituições muito simples, tá bom? É elevado a, vamos dar um chute aqui, 3x menos 1 dx. Quem que vai ser o meu u? Meu u aqui, se você for esperto, já viu, né? U é igual a 3x menos 1, beleza. Então você vai substituir 3x menos 1 por u, vai derivar e vai substituir o dx pelo aquilo que você achar. Vou deixar mais um quarto exercício aqui e eu vou explicar para vocês, só para vocês poderem lembrar a tabela. Lembre-se, no quarto exercício é o seguinte, a minha tabela aqui fala para a gente, isso aqui é tabela, não é exercício, que dx sobre x é muito importante, é igual ao logaritmo neperiano do módulo de x mais c. Em geral, o pessoal não esquece esse módulo aí, eu não vou estressar com isso não, mas em geral é bom colocar, tá? Então, baseado nisso aí, é tabela. Isso aqui que eu coloquei é a tabela. O exercício é você ver se você consegue integrar coisas do tipo, vamos dar um chute aqui, 1 menos 3x. 3x não vamos colocar 5x. 1 menos 5x. Tá? 1 menos 5x, você vai ter que de cara saber que você vai ter que usar u igual a 1 menos 5x para que você possa cair na tabela ali em cima. Vai virar alguma coisa que você vai ter que ver no dx dividido por u. Tá? Então falta agora você escrever aqui em cima, no numerador, o seu valor de dx depois que você derivou a sua função u. Então você vai colocar aqui em cima, tá, o valor de dx depois que você derivou u e fez as suas manipulações. Tudo bem, moçada? Se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Mas aí são 4 exercícios fundamentais
de substituições muito simples. Substituições aqui eu estou falando para você é que quando é uma função dentro da outra, função composta. E a substituição simples aqui, todas, você substituiu U igual a uma coisa ax mais b. Ax mais b, esse A pode ser negativo, o B pode ser negativo, tanto faz. Mas essa substituição elementar aqui, gente, ela basicamente quase não é uma substituição, ela é a mais simples que tem. Esse tipo de U igual a x mais b vai ser um U igual, por exemplo, o A igual a menos 1, por exemplo, menos 1x, e o B pode ser zero, tá? O U seu pode ser, o B pode ser 3 e o A pode ser 2. Você pode escrever ao contrário assim também, ó, mais 2x. Observe sempre que tem um número solto, eu costumo dizer para a galera, né, uma constante aqui, e um número multiplicando x, tá bom? Então não interessa muito de que maneira que ele é escrito, não. Olha só, o ax mais b pode ser menos x sobre 4 mais 1/8, por exemplo, tá? O meu a é menos 1/4 e o meu b é 1/8. Então, para esse tipo de substituição aqui, gente, a gente tem muita facilidade para caminhar com ela, tá bom? Ax mais b é só você pegar aquele termozinho lá dentro da outra. Observe todas as funções agora que eu te mostrei e percebam que todas são do tipo ax mais b. Tá bom, galera? Obrigado aí mais uma vez pela atenção. Aquele abraço e até o próximo.